Fala pessoal, tudo bem? Começando a semana 4, né, do PET volume 1, né, conteúdo de história. Então vamos lá, vamos até o sumário agora, né, tá aqui, semana 4, tá na página 77, é onde nós vamos começar nossos trabalhos, vamos até a página 77. Só lembrando, 81 foi demais, 70... Beleza, gente. Semana 4, né? A gente vai começar nosso trabalho aqui, né? A unidade temática, né? Lógicas de organização política. Eu não vou entrar nesses méritos agora. Os dois objetivos de conhecimento, né? A passagem do mundo antigo para o mundo medieval, que a gente vai estar trabalhando, e fragmentação do poder político, né? Na Idade Média. Essas terminologias usadas aqui pelo PET são algumas das matérias, né? Que nós já estudamos, inclusive ano passado, né? Que é esse tema aqui, ó, lógicas de organização política e social e passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Resumindo, isso aqui é a queda do Império Romano que a gente vai estar estudando. É porque, na verdade, o último grande império, né, que vai marcar também o fim da antiguidade, é a queda de Roma, e a gente entra na transição para a Idade Média, né, ou Idade Feudal, Idade das Trevas, que recebe tantos nomes, beleza? Aqui nós temos um pequeno esquema abaixo, né, que fala um pouco sobre esse mundo antigo. Antes, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui no recapitulando aqui, ele fala basicamente sobre isso mesmo, né? A queda do Império Romano, né, a expansão do cristianismo e a repressão romana aos chamados cultos pagãos na época, né, que são os não cristãos. Então vamos lá, tem um esqueminha aqui bem interessante, bem prático de ser compreendido. A passagem do mundo antigo para o medieval. Então, nós temos a crise do Império Romano do Ocidente, né, que marca o fim da antiguidade. Paralelo a isso, as invasões bárbaras, né, as invasões bárbaras elas vão acelerar o processo de fragmentação do Império Romano. Os romanos vão fazer uma aliança com muitos desses povos germânicos com o objetivo de tentar manter a unidade territorial. Mas isso não acontece. O que vai acontecer então é a fusão entre as culturas germânicas, né, e a cultura romana, que vai acabar, né, chegando ao feudalismo, né? Feudo era uma imensa propriedade de terra, e cada propriedade de terra ela era entregue a um vassalo. Então vamos lá, a estrutura política e social, né, da Idade Média, né, o clero, né, orar, nobreza guerrear e servos trabalhar, né? Tem um bispo da Idade Média que fala, né, que a sociedade feudal, para você entender, é os que rezam, os que lutam e os que trabalham, né? Nesse contexto aqui, os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Isso aqui também é a base da sociedade feudal. Então vamos lá. Vamos ver quantas questões tem na totalidade. Curiosamente, não são muitas questões, são apenas 3 questões. Isso aqui basicamente dá para você tá fazendo em um dia. As questões elas são autoexplicativas, né? Então vamos lá, na número 1, por meio de uma pesquisa, analise e represente a permanências e mudança no que diz respeito à religião, economia, política, sociedade e cultura, considerando a transição da antiguidade clássica para a Idade Média. Beleza. Poucas questões, mas questões complicadas. Então vamos lá, primeiramente para você entender esse contexto aqui. Você vai vir aqui no YouTube e você vai colocar aqui queda de Roma. Eu sempre gosto de começar a aula com um vídeo. Eu acho que o vídeo ele abre muita média. Aqui você tem vários vídeos aqui. Eu gosto muito desse canal aqui. Ele chama Nerdologia, né? Nesse contexto aqui ele fala só de uma das derrotas do Império Romano. Não vai falar de modo geral. Mas aqui, ó, você tem a queda de Constantinopla, o Império Bizantino. Também está se referindo a esse período. Mas você pode estar entrando em qualquer um desses videozinhos aqui que eles rapidinho eles dão uma explicação. Você tem alguns que são mais longos, alguns mais curtos, né? Vai da disponibilidade da qualidade de internet de cada um. Mas aqui basicamente você vai ter uma introdução de vídeo, né? Vamos história de Roma, que ó, muito bacana esse canal aqui também, tá? Falando um pouquinho. É uma forma também de você tá acessando o conteúdo.
História é um conteúdo que não tem muito o que fazer, você vai ter que ler. Se você quiser aprender história, se você quiser compreender história, tem que fazer a leitura do conteúdo. Então você vai vir aqui no Google e você vai colocar aqui a queda do Império Romano. Lembrando que esses links também eu vou disponibilizar também através lá do grupo, né? Ô, gente, ó, esse site é muito bom, Brasil Escola. É um site que traz bastante informação, as informações são bem bacanas aqui, ó. Costuma ser bem resumido também, tá? Aqui é um resumo básico. Esse aqui fala um pouco sobre a queda do Império Romano. Seria interessante você dar uma lida. História do mundo também é bacana, ó. Basicamente mantém a mesma base do texto. Tem até um videozinho aqui com o professor, se você quiser estar dando uma olhada também, interessante. Beleza? Vamos lá. O Wikipedia, não é que eu tenho preconceito, mas ela costuma vir com muita informação equivocada, então eu gosto de evitar. Infoescola é muito bacana esse site aqui, eu uso bastante também, tá? Também traz bem resumido aqui essa questão das invasões bárbaras, da queda e divisão do Império Romano, do fim da Antiguidade e início da Idade Média. Olha aqui, tá até bem resumido, tá? Bem bacana também, beleza? Por que você tem que entender a totalidade do assunto? Porque, na verdade, quando você vai responder uma questão igual àquela, que ela pede para que você debata o conceito de mudança e permanência, você tem que entender como que era antes para ver como é que ficou depois, né? É um estudo comparativo. Só que quando você trabalha com comparação, às vezes tem uma coisa que é um pouco complicada, que na verdade há muita diferença, né? E na história, quando nós trabalhamos do conceito de mudança e permanência, por exemplo, o que mudou na estrutura social, na estrutura econômica, na estrutura política, cultural, e o que permaneceu. Até hoje ainda a gente usa muito do que a gente usa na base política, principalmente na base jurídica, ela tem ali os seus princípios na Roma Antiga. Então é interessante você voltar aqui sobre tudo e entender um pouquinho da história do Império Romano também, para que você consiga chegar a essa conclusão. Beleza? História tem o antes, o durante e o depois, tá? Você vai ter que entender também o que foi o feudalismo, né? O processo, né, do feudalismo. Aqui tem um resuminho de toda a matéria, quase sempre é bem bacana. Eu gosto muito disso aqui, ó, gente. Isso aqui chama resumo desenhado, é bem bacana, você pode dar dando uma olhada aqui. Aqui também, esse canal aqui também é bem legal, tá? Tem muitos professores aqui, né, falando sobre esse tema, né? Então, vocês vão escolher aqui o que melhor se adapta ou a forma que você melhor aprende, mas eu gosto muito. Essa história desenhada aqui é bem legal. Idade Média é o nome dado ao período a partir da queda do Império Romano do Ocidente em 400. Bem bacana, ó, aqui tem bastante visualização. Isso aqui para você entender um pouco o que foi a Idade Média, tá? Lembrando que só é possível você conseguir fazer uma boa resposta se você fazer a junção entre o conteúdo audiovisual, né, e a leitura dos documentos, tá? Vamos voltar aqui. Em alguns casos você já tem os textos, né, que vai estar auxiliando você. No caso aqui, na Germânia, o casamento são castos. Isso aqui é interessante, eles fazem uma comparação entre os casamentos na cultura germânica, né, e na cultura romana. Então aqui é para você também trabalhar com comparação. Com base nos textos, indica uma diferença em relação ao matrimônio entre povos de origem germânica e os romanos. Então vocês vão poder... É bem fácil, a resposta está aqui mesmo, não há necessidade de ir além dos conteúdos, apesar que você já vai ter, eu espero que você já tenha, né? Aqui mais um texto na 3 que fala um pouco sobre a mulher medieval. E tem um pequeno texto, muitas vezes uma pergunta, muitas vezes as mulheres medievais são tratadas em livros e filmes como submissas, obedientes. A partir do texto, qual a importância de estudar a fundo a sociedade medieval? Então a primeira coisa que você vai ter que entender era como que funcionava a questão da Idade Média, para na hora que você chegar no texto, você saber contextualizar, tá? Então beleza, aí termina. Gente, é bem simples, não há muito o que está fazendo, é apenas isso mesmo, tá?
são poucas questões, mas aproveita o momento e dá uma olhada no material que a gente está disponibilizando, né? Para melhorar ainda mais, né, a capacidade de absorção de conhecimento de vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês.